Paz do Senhor, meus irmãos. Todo mundo feliz? É feliz, né, irmãos? Temos que estar felizes. É bom voltar à casa do Pai, né? O Nani Azevedo tem uma canção que ele canta assim, ó: eu vou descer à casa do oleiro, e o meu Senhor irá me refazer. É linda essa canção, gente. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Forte abraço ao Nani, que possivelmente vai acabar vendo essa fala. Que Deus abençoe os irmãos, uma alegria estar aqui, culto de ceia do Senhor. Aos irmãos que estão em casa nos assistindo, e aqueles que vão nos assistir, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você tem o hábito de compartilhar link, fica à vontade, pode compartilhar o link da igreja, entra lá rapidinho, compartilha o link e evangeliza os irmãos que estão em casa. Você que está em casa também, compartilha o link da igreja, porque hoje Deus vai falar muito conosco. Deus já falou com você e vai falar mais ainda. Meus irmãos, vocês perceberam que a gente está tudo em processo de testes, né? Culto online, com live, aí tem que adaptar os microfones, está tudo em processo de teste ainda. Mas nós vamos melhorar, nós vamos chegar lá. Vai dar umas osciladinhas assim de vez em quando, mas é normal, está tudo em teste. O louvor está em teste também, uma nova adaptação. Mas nós estamos em teste. Hoje eu quero ler com os irmãos o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos capítulo 27, o verso 21. Atos 27, 21. É uma passagem bíblica muito importante para as nossas vidas nos dias atuais. Uma vez eu, ouvindo da boca do pastor Jonathan Ferreira dos Santos, ele dizia que a igreja prega o que ela vive. O pregador vive o que prega. Isso é um filósofo que já disse. Eu prego o que eu vivo e vivo o que prego. Mas o pastor Jonathan melhorou. Ele falou: olha, o pregador, a igreja, ela vive e ela prega o que ela vive. E é verdade. Hoje em dia muitas pessoas só falam numa mesma língua, a mesma palavra. É por lutas, é dificuldades, é tribulações, é problemas. E nós estamos vivendo isso. Realmente estamos vivendo isso. E Paulo também viveu isso. E hoje nós vamos aprender algo importante sobre a vida de Paulo. Atos capítulo 27, verso 21 ao 26. Se você confortavelmente puder ficar em pé agora, você fique. Você vai esticar os ossos do seu corpo, os seus nervos. Você vai relaxar porque você vai sentar um pouquinho. E agora depois você vai me ouvir. Então é bom você se alongar um pouco. Aleluia, aqueles que podem. Que diz assim a palavra do Senhor Jesus. Atos capítulo 27, verso 21 ao 26. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perdição. Mas agora vós, admoestos, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Amém, meus irmãos? Do jeito que você está, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, obrigado, Jesus, por sua palavra. Obrigado, Jesus, por esse momento que estamos na sua casa. Obrigado, Senhor, por estar aqui e por poder compartilhar deste momento de comunhão entre os irmãos, um momento de amor, um momento de paz que estamos sentindo.
Agora, Deus, fale com a tua noiva, com a tua igreja, assim como já tem falado comigo. Derrama a sua graça e o seu poder sobre a vida desses irmãos e a todos que nos ouvem. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Tem aquele fundo musical abençoado aí, se tiver, pode pôr. Eu gostei, viu, no começo. Estava gostoso, né? Fundo bem gostoso, irmão, o presbítero falando aqui, né? Estava bom demais. Mas vamos lá. Como eu já disse antes, a igreja sempre prega o que ela está vivendo. E hoje nós estamos vivendo momentos de dificuldades. Se voltarmos para a história bíblica, que é a nossa proposta, nós vamos enxergar muitos homens de Deus que sofreram perseguições, que padeceram, e até mesmo há pouco tempo atrás, no período da Reforma, 500 e poucos anos atrás, 503 anos atrás, aproximado, né, pessoas que sofreram para que esse evangelho de Deus pudesse ter continuidade. E também por esses dias, né, a gente vai vendo as notícias dos outros países, de outras nações, quantas pessoas estão sofrendo pelo evangelho, cristãos estão sendo mortos pela terra. O Brasil ainda está tranquilo, a perseguição não está tão forte, mas em outros países, glória a Deus, em outros países, né, tem pessoas sofrendo, pessoas morrendo pelo evangelho de Cristo. Então isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu a perseguição com a igreja, sempre aconteceu a perseguição contra o povo de Deus. Isso nunca vai se acabar, né? O próprio Jesus já disse: quando forem perseguidos em meu nome, aí você está tendo certeza de que você está falando de mim, do meu amor. Se o nosso Senhor, o nosso Salvador já disse que vai acontecer, então nós não podemos fugir disso. Vai acontecer, né? E nesse período da história pós a morte de Cristo, muito obrigado, servo, pós o cristianismo, a modernização, a iniciativa da igreja, a igreja primitiva, quando Pedro pregava, 2.000, 5.000 almas, é descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2 ali vai falar, capítulo 1, 2, 3. O avivamento que estava acontecendo dentro da igreja, do começo da igreja. Se você nunca leu o livro de Atos, dê uma atenção redobrada, você vai perceber o avivamento que estava acontecendo em Atos dos apóstolos. Também houve perseguição. E a pessoa que mais perseguiu a igreja foi Paulo, por incrível que pareça. O codinome Paulo ou Saulo não tem uma explicação, porque em um país ele é Saulo, no outro país ele é Paulo, ou seja, é o mesmo nome. Saulo e Paulo, é a mesma pessoa. Então, o Saulo, como as pessoas gostariam que falasse, de uma linguagem correta, perseguia a igreja. E a forma de perseguição é que era difícil, porque ele matava os cristãos. Este homem, Paulo, matava os cristãos. Ele fazia atrocidades, era um período diferente de hoje. Hoje as leis, ela consegue limitar um pouco o tipo de mortalidade, ela consegue evitar um pouco o tipo de assassinato que acontece na terra. Mas nesse período não. O Império Romano era poderoso, era forte. E Paulo matava as pessoas, matava os cristãos, perseguia. Já imaginou você, irmão, irmã, está dentro de sua casa, de repente chega um homem e ele vai tirar você de dentro do seu lar e vai te matar porque você é cristão. É triste isso. Isso era o que Paulo fazia. Mas na mente de Paulo, ele não estava fazendo algo errado. Porque na mente de Paulo, ele estava cumprindo a ordem do judaísmo. Do próprio doutor da lei, do sacerdote. Ele pede carta ao sacerdote para perseguir os cristãos. Os cristãos eram aqueles que eram convertidos a Jesus Cristo. E Paulo fazia isso. E para ele estava bem. Mas numa dessas viagens de Paulo para perseguir os cristãos, o próprio Senhor Jesus apareceu para ele. Aí os historiadores, um fala que ele estava em cima de um cavalo, outros falam que ele estava andando. A minha particularidade não é aqui. Mas Deus aparece para Paulo. Jesus aparece, nosso Senhor. E conversa com Paulo. E ele cai por terra, cego. E ele não consegue enxergar mais nada. E agora ele vai até a cidade, Damasco.
E ele conversa com Ananias, Ananias dos sacerdotes. Só que este Ananias é servo do Deus vivo. E Ananias ora por ele e é restituído os olhos e a visão de Paulo. E agora Paulo fica com Ananias por um período de 3 anos e começa também a lecionar nas escolas de tiranos. Era um grupo de pessoas daquela região circunvizinha que tinham suas escolas e Paulo está ali lecionando e falando do amor de Jesus. E agora o homem que perseguia a igreja não persegue mais. Agora ele fala do amor de Jesus. O que me traz atenção é que quando Ananias interroga, mas Senhor, eu vou ter que orar por esse homem sanguinário que nos persegue. Aí Deus fala uma palavra para Ananias importante. Fala, olha, Ananias, este Paulo, ele é importante para mim. Ele é importantíssimo para o ministério. E eu quero usá-lo. Agora, irmãos, quando nós falamos assim, Deus, nos use com o teu poder, talvez a gente não faz o teste ou a prova da palavra que estamos falando. Porque a partir daquele momento, Paulo começou a ser perseguido. O perseguidor agora é perseguido. E à medida que ele é perseguido, ele não é perseguido só para sentar e conversar. Ele é perseguido a nível de morte. E acontecem inúmeras coisas na vida de Paulo. 1ª, 2ª, 3ª viagem missionária. 4ª viagem, que alguns historiadores ainda não conseguem provar realmente, que é mais adereçado a Paulo, a 4ª viagem missionária, quando ele vai à Espanha. Mas numa dessas idas de Paulo, vai e vem, ele chegou em Jerusalém. E quando ele chegou em Jerusalém, pregando a palavra de Deus, os homens começaram a tramar mal contra o Paulo. E esse texto que nós vamos estudar muito a fundo, que é Atos 27, e esses versos aqui, ele começa o desenrolar da história no capítulo 20. Pra vocês terem uma ideia, no capítulo 20 de Atos, é quando Paulo chega em Jerusalém de uma de suas viagens. Aí no capítulo 22, Paulo faz um discurso em sua defesa. Ele está defendendo Cristo, defesa do Evangelho, defesa de Jesus. Antes Paulo perseguia, agora ele está defendendo. Olha que coisa incrível, né? Eu não sei se já aconteceu aqui, de pessoas perseguirem a igreja, aí depois se converte a Cristo e vem parar aqui. Eu não sei se aconteceu, mas quando eu era pequeno na igreja, tinha um vizinho que jogava tijolo em cima da igreja, lajota, tijolo, quando eu era pequeno. Ele dizia que era muito barulho, e ele jogava tijolo, Aí anos depois, o Senhor recolheu ele, levou ele embora, mas a igreja permanecia ali. Ele não teve o prazer da conversão. Mas nesse mesmo contexto existia um irmão também, que saía da sua chácara, da fazenda, trazia sua esposa à igreja, nesse mesmo período da minha história da infância. E ele deixava a esposa dele na igreja, e ele ia a 30 metros da igreja no boteco beber. E foi por mais de 30 anos essa vida. Sabe? Quando acabava o culto, a irmã ficava lá na porta do boteco e o irmão bebendo. Eu falo irmão porque hoje ele é crente. Aí ele se converteu ao evangelho dentro da igreja pela qual ele falava que eram os crentinhos. Então ali ele começou a servir a Jesus. E a história mais ou menos é assim. Paulo perseguia, agora ele está sendo perseguido. E sendo ele perseguido, quando chega e fala o seu discurso em defesa de Cristo, há uma conspiração para matar Paulo, quando ele se apresenta diante do governador. Isso está escrito em Atos capítulo 23. O discurso é muito longo, essa passagem. Eu preciso buscar um pouquinho a história para você entender o capítulo 27. No capítulo 24, Paulo chega diante de Félix, o governador Félix, governador daquela província onde ele estava. Então, e tudo defendendo Cristo, falando do amor de Jesus, defendendo o amor de Jesus. No capítulo 25, Paulo vai diante do rei Agripa, rei daquela província. Olha só onde Paulo chega, tudo para defender o evangelho de Cristo. Mas pastor, o que Paulo fazia que defendia o evangelho de Cristo? Simples, ele dava o testemunho da sua conversão. O texto do rei Agripa vai falar que ele chega para o rei e fala: rei, quando eu estava indo a caminho de Damasco, persegui aos cristãos, estava com a carta dos sacerdotes,
De repente me sobreveio um clarão, eu escutei uma voz que dizia: dura coisa, persegui o aguilhão. O testemunho de Paulo é lindo demais, você pode ler, está no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 25 você vai ter isso, é bem claro para você, mais tardar no verso 18. Atos capítulo 25, 18 você vai encontrar isso. Então o objetivo de Paulo era dar o testemunho, era falar de Jesus, era pregar sobre Jesus. E os textos vão nos falar que quando Paulo chega diante de alguns homens importantes, influentes, né? Quando ele chega perante Festo, o Festo pune Paulo, fala: você vai ser preso. A partir de agora você vai ser preso. Capítulo 25 ali, de em diante. E o 26 vai nos falar que Paulo apela para César. E aí começa então o texto que a gente leu. Um pouco longo, mas dá para compreender. Começa esse texto. Que Paulo é mandado para a Itália no capítulo 27. Então eles entram num navio adamantino e está viajando para a Itália com um monte de presos. Só que Deus tinha um plano para Paulo. Deus falou para Ananias que iria usar muito a vida de Paulo em prol do nome de Jesus. E agora Paulo está numa embarcação para a Itália. Quando eles saem da costa marítima de Jerusalém, eles navegam por alguns dias e chegam a uma ilha chamada Creta. E nessa ilha chamada Creta, começa o período de inverno, e eles decidem que não é bom ficar em Creta. Eles saem ali da região de Jerusalém, Antipade, Cesareia, Sidom, até chegar ali na região de Creta. Passa a costa de Chipre e chega na ilha de Creta. E em Creta eles decidem. O Paulo até que fala para os capitães, para Júlio, fala: olha, não é bom a gente ir para frente não, eu estou sentindo que vai acontecer alguma coisa aí. Vamos ter alguns problemas. O texto de Atos vai falar: vamos ter dano. Atos capítulo 27, verso 10. Vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano. Então Paulo já está orientando os irmãos. Fala: olha aqui, vocês presos, líderes, nós vamos sofrer dano. Mas não só o navio, a carga, mas também para a nossa vida. Nós vamos sofrer umas decepções. No verso 27. E a palavra dano, o Brit Strong vai definir essa palavra como dor, como perda. Quando a gente sente uma perda de alguém ou de uma coisa importante, sabe? Então vai definir essa palavra dano assim. Só que nesse caso é em decorrência de uma violência, de uma turbulência ou de alguma coisa que está acontecendo e que foge do nosso controle. Então Paulo está mostrando para essas pessoas que eles vão sofrer. Porém, Paulo é um prisioneiro, e prisioneiro não tem autoridade para falar nada. Simplesmente ele tem que obedecer. E o comandante do navio fala: não, nós vamos continuar a viagem. Então eles continuam essa embarcação. Os textos de Atos, capítulo 27, vai nos falar que depois de muitos dias navegando, eles tinham já entrado em uma tempestade muito veemente. Eles tinham perdido partes do navio, a embarcação já teria quebrado, alimentos já teriam sido lançados ao mar. Então Paulo está ali com aquele povo e ele fala: olha, eu avisei vocês que nós iríamos sofrer. Eu avisei, nós iríamos passar por tentações, nós iríamos passar por prova. O verso 19 vai falar isso. Nós sofrimos, nós iríamos sofrer, foi orientado. E o navio agora está perdendo os pedaços, quebrando, estragando tudo. Alimentação não tem mais, comida não tem mais, sabe? Redes para eles descansarem dentro do navio não existe mais. O leme do navio não tem mais, porque o texto de Atos vai falar que eles ficam à deriva. A embarcação está indo, eles não sabem para onde estão indo. O texto vai falar que há dias não vimos o sol, há dias não vemos a noite. Nós já estamos dias nessa embarcação. E Paulo está orientando as pessoas. Quando de repente acontece dele se pôr de pé no meio daqueles homens e assumir a responsabilidade da palavra. E foi o texto que nós lemos, né? Quando ele se põe de pé, depois de dizer: havendo muitos dias que se não comiam, não tinha alimentação, verso 21, né? Paulo se põe de pé e diz àquelas pessoas: o anjo do Senhor a quem eu sirvo, aleluia,
Ele se apresentou a mim. Aleluia. Ele esteve comigo. E Ele falou para mim que nenhuma pessoa há de se perder. Ele vai nos proteger. Isso é lindo, esse texto. Ele nos comove, porque enquanto as pessoas estão se preocupando com bens, enquanto o capitão do navio poderia abre aspas, estar se preocupando com o navio, Paulo está falando: nenhuma alma irá se perder. Aleluia. Diga assim comigo: nenhuma vida irá se perder. Mas foi isso que Paulo falava para esses homens. Nenhuma responsabilidade Paulo tinha de conduzir aquelas pessoas, mas Deus se apresentou a Paulo, o anjo do Senhor apresentou para ele e falou: não se preocupe, nenhuma vida há de se perder. Às vezes nós olhamos um pouquinho para o lado material da coisa, fala: nossa, quantas vidas estão sendo ceifadas nesse momento. Eu perdi um amigo hoje, um amigo de infância, pela Covid-19, sabe? Os irmãos dele vão nos assistir, meus pêsames, toda a família. Então eu perdi um amigo de infância, logo pela manhã eu soube dessa notícia, eu fiquei um pouco, eu senti o baque. Há uma semana atrás ele perdeu a mãe, e agora ele mesmo vem a óbito. Então as pessoas se preocupam muito com a coisa material, mas o importante é que eu conheço ele, conheço a mãe dele, conheço a família dele, são crentes, são servos de Deus. Ainda que perca aqui na terra o seu fôlego de vida, já está na glória com Deus. Então a visão de Paulo é essa: nenhuma vida vai se perder. Só que nesse contexto Paulo fala: tão somente não saia do navio. Diga bem forte assim: não saia do navio. Agora, para todo mundo te ouvir, diga bem forte: não se afaste da igreja de Deus. Vamos repetir isso? Fala assim: não se afaste da igreja de Deus. Quando eu peço para os irmãos repetirem, é porque isso fica didático. Você vai se lembrar fim de semana que vem dessa frase: não posso me afastar da presença da igreja de Deus. E quando eu olho para esse texto de Paulo, de Atos, quando Lucas descreve essa tempestade, eu fico imaginando, gente, o vento euroaguilhão, como é descrito em Atos capítulo 27, verso 14. Vento forte, um temporal, uma tempestade. Então eu fico imaginando aquele vento, quando ele começa a bater na embarcação de um lado para o outro. Sabe, o comandante do navio perde o controle, já não se tem mais controle nenhum. Nós estamos passando por isso no momento, nós não temos o controle da coisa. Podem falar para mim o que quiser, mas não se tem mais controle de nada. Então quem tem o verdadeiro controle é Jesus de Nazaré, amém? É Jesus que tem o controle. E aí eu fico imaginando o que fazer quando estamos no meio da tempestade. Eu começo a imaginar isso. Eu não sei se você está imaginando o que eu estou pensando agora. O que fazer quando estamos no meio da tempestade? E pasme, nós estamos no meio da tempestade. Você está vivendo no meio da tempestade. Nós estamos nessa tempestade, turbulência que estamos vivendo, e sem controle. Nós não temos mais controle. Cria-se planos daqui, planos dali, projeto aqui, mas não se tem controle. Mas o que fazer quando estamos no meio da tempestade? Então eu quero responder essa pergunta nessa noite. Somente dois conselhos importantes. O que se fazer quando estamos no meio da tempestade? O primeiro conselho que eu enxergo de Paulo é que nós precisamos ter ânimo. Diga assim: eu preciso ter ânimo. O verso 22, Paulo, quando está conversando com aqueles homens do navio, ele diz assim, mas agora vos admoesto a quem tenhais bom ânimo. A frase dele é essa: bom ânimo. Nós precisamos ter ânimo. E essa palavrinha ânimo aqui, ela me chama a atenção, porque ela tem um sentido da fala bom ânimo, e no original ela é kalib shará, e esse kalib shará, ele está querendo dizer força. É preciso ter força. E quantas pessoas estão perdendo a força nesses últimos dias, diante dessa tempestade? Quantas pessoas estão se desmotivando?
Então a ideia dessa palavra é que precisamos ter força. E ela também tem uma outra conotação que se diz, precisa ter coragem. Então veja que as coisas começam a se juntar, se unir. Eu preciso ter força, eu preciso ter coragem. E essa mesma palavra, califará, também dá a ideia de é preciso continuar, de continuação, de não parar. Por que que Paulo fala é preciso ter bom ânimo? E essa palavra é repetida em 2 versículos. No verso 21 e também no verso 25, quando ele diz bom ânimo. Ele está querendo dizer, vocês do navio precisam ter força. Vocês do navio precisam ter coragem. Vocês do navio que estão comigo precisam continuar. Paulo está motivando esses irmãos para continuar no meio da tempestade. Irmãos, nós estamos sim enfrentando a pandemia, estamos no meio da tempestade, estamos passando, enfrentando problema, mas não podemos desanimar, nós temos que continuar, nós precisamos ir com coragem e precisamos ter força para chegar lá na frente como vitorioso. É isso que precisamos. E Paulo está falando isso para eles. Eu preciso que vocês tenham bom ânimo. Agora, por que é que Paulo afirma essa palavra de bom ânimo? Porque quando olhamos o verso 20 do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, nós vamos entender que estes homens estavam sem esperança. Diga assim, sem esperança. E olha aqui para mim, tem muitas pessoas hoje que estão vivendo sem esperança. Tem muitas pessoas que quando pegam um pouquinho de resfriado, correm para os postos de saúde fazer uma consulta e chega lá, você vê uma fila enorme e você fala, meu Deus, quando eu vou ser atendido? Aonde está a esperança? Tem muitas pessoas que estão vivendo por esse momento, sem ter força para continuar, mas é aí que entra Jesus Cristo na história. Nós não estamos aqui dependentes da nossa força, a nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Eu vou falar para essa ala aqui, eu quero ver você, como você está ligado na palavra. A nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra, amém? Então eu quero ouvir esse lado aqui, me parece que os irmãos estão mais pentecostais. Vamos ver aqui, a nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra, amém, querido? Igreja, se você não entendeu, eu vou repetir mais uma vez aqui, ó. A tua força, a minha força, a nossa força não é nossa. A nossa força é de Jesus de Nazaré, aquele que te chamou, que te salvou e que vai te levar para o céu também. Se você crê nisso, pelo amor de Deus, aplauda Jesus Cristo nessa noite. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Tem muitas pessoas perdendo a coragem. Tem muita gente perdendo coragem. Não podemos ficar com medo diante dessa situação. Eu lembro-me de Lutero, nos primórdios da igreja. Houve uma perseguição muito forte, ferrenha, com uma doença chamada peste negra. Sabe, o homem disse assim, eu não posso de maneira nenhuma contagiar os meus irmãos, mas se é necessário que eu vá levar o amor de Cristo, eu morro, mas eu levo o amor de Jesus. Coragem. Você não pode relar, mas você pode olhar para o teu irmão e falar assim, tenha coragem, irmão. Então fala isso, fala aí, olha para o rosto dele, meio de longe. Não pode, estamos com distanciamento, mas diga para ele, tenha coragem. Eu fico preocupado, irmão, tem muita gente que está desistindo da fé, desistindo de Cristo, que estão se acovardando e voltando para trás. Gente, não se acovardam, não voltem para trás, vão adiante, porque você tem a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você que está em casa, para de se esconder, vai, porque você tem a palavra de Jesus. Essa é a igreja de Deus, esse é o povo de Deus, isso somos nós, a igreja de Cristo. É desse jeito. Precisamos ter coragem, precisamos ir adiante, precisamos ter força e precisamos continuar. O navio quebrado, não tem alimento, há dias ninguém come, há dias ninguém enxerga o sol,
A dia ninguém enxerga a lua, as estrelas, o texto é claro, está no texto, lê. E Paulo chega e se levanta aí, você precisa ser corajoso, você precisa ter bom ânimo, você precisa ter força. Ah, igreja, você precisa ter força. As pessoas estão te enxergando e é agora que nós precisamos mostrar quem é Jesus na nossa vida. É agora que as pessoas querem ver quem é Deus em nós. Falar quem é Deus na nossa vida quando tudo está bem é fácil, mas falar quem é Deus na nossa vida quando está tudo diferente, tudo ao contrário, é difícil. E as pessoas estão te olhando e falando, aquela pessoa é diferente, aquele irmão é diferente, aquela irmã é diferente. Acontece o que acontecer, passe a prova que passar, tem o problema que tem, ele tem bom ânimo. Diga bem forte assim comigo, eu tenho bom ânimo. Fala mais alto agora para os irmãos de casa ouvir. Escuta aí, fala assim, eu tenho bom ânimo. Seja uma voz de Deus aí, olha para o teu irmão e fala assim, você tem bom ânimo. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por isso, igreja. Oh. Aleluia. Segundo conselho que eu vejo nesse texto, aleluia, está no verso 23. Paulo fala assim para aqueles homens. Olha como Paulo prega a palavra do Senhor, né? Paulo é fantástico. Só quem é perseguido sabe como entrar no meio dos problemas e resolver os problemas. Verso 23 ele fala assim: porque essa mesma noite o anjo de Deus, oh glória, você pode dar um glória aí? Eu vou repetir, ó, porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Oh, aleluia. Bata no teu peito e fala assim, ele está comigo. Aleluia, ele está comigo. Oh, obrigado Senhor, o Senhor está comigo. Segundo conselho que eu vejo que Paulo está mostrando aqui, é que nós precisamos ser servo. Diga assim, eu preciso ser servo. E essa palavra servo, no original, ela tem uma conotação muito... É difícil de entender, mas eu vou te explicar. Porque ela dá a ideia de doulos. E doulos, ele vai nos revelar que a palavra doulos significa escravo. Então servo é ser escravo. Mas peraí, pastor, então eu vou ser escravo? Sim. Mas a ideia de doulos não é o mesmo que douloso. Não é isso. Doulos é ser escravo porque eu quero ser escravo. Diga assim, eu quero ser escravo de Cristo. Então a ideia dessa palavra é isso. Quando Paulo fala, eu sou servo de Deus, ou seja, eu quero ser servo do Senhor. Você entendeu aqui? Eu quero ser servo de Jesus. Eu sou porque quero ser. Jesus já me deu a liberdade, mas eu quero continuar sendo servo do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está querendo dizer que nós precisamos, no meio da tempestade, ser servos de Deus. Aleluia. Ser servos de Jesus. Servo, nesse contexto, não dá a ideia de serviçal, de servir, de faxina, ou de ser mandado. Servo dá a ideia de ser orientado pelo seu Senhor. E Paulo está dizendo isso. Olha só, gente. O Deus a quem eu sirvo, a quem eu sou e de quem eu sou servo de Deus. É um prazer ser servo de Jesus, gente. É maravilhoso ser servo de Jesus. Porque quando somos servos de Jesus, nós não somos forçados a fazer, mas nós somos atraídos para fazer algo para Cristo. Aleluia. Diga assim, eu sou atraído a fazer algo por Cristo. Então Paulo está nos mostrando que no meio da tempestade precisamos ser servos, precisamos ser atraídos por Cristo. E cá para nós tem muita gente que não está sentindo mais nada por Jesus. Tem muita gente que não está sentindo absolutamente nada por Cristo. Está morto pior que uma árvore seca. Sabe aquele estoco da Amazônia? Quando eu morei na Amazônia, então eu posso falar alguma coisa. Eu morei no Acre, em Rio Branco do Acre. Aquele estoco
Tem rondoniense, né? De Rondônia aqui, ó. Deus abençoe. Então eu morei lá em Rio Branco, do Acre. Um abraço para os acrianos, para os rondonienses. Quando cai aquelas árvores que ela vai apodrecendo no meio da floresta, aqui não vai me deixar mentir, né? Então ela vai apodrecendo e ela perde a vida. Tem muita gente que está sem vida, que não sente mais atração por Jesus Cristo, que não é mais atraído por Jesus. Paulo está querendo nos dizer que nós precisamos entrar no nível de servo. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Não é nível de senhor, é nível de servo, é de servir por amor, é de servir porque ama a Deus, é de servir porque adora o Senhor, é de servir porque reconhece o Senhor, o Deus como nosso Senhor. E Paulo entende isso, ele fala: eu sou servo. E tem muitas pessoas que estão mais mortas do que toco. Nessa noite eu quero chamar a tua atenção. Reacenda, reviva, revigore as suas forças. Seja servo por amor a Jesus Cristo de Nazaré, irmão. Servo assim, por amor. Eu reconheço o Senhor como meu Senhor, então sou servo dele. Eu quero ser servo de Cristo. Quantos aqui quer ser servo de Jesus? Quer ser servo de Jesus? Então nós precisamos acender e reacender essa chama. Quando as pessoas da fora começar a conversar com você, falando: eu perdi esse, eu perdi aquele, fala: não, você não perdeu ninguém. Você tem a oportunidade de reconhecer Jesus e morar com Ele na glória. Aleluia. Morar com Jesus na glória. E o nosso objetivo é esse. Paulo sabia. Paulo já tinha certeza de que ele iria chegar na Itália. Gente, eu vou concluir aqui, porque olha, o tempo está indo, eu tenho que concluir. Nós temos um limite. Eu gostaria até de continuar essa mensagem outro dia, sabe? Mas o nosso foco, o nosso objetivo vai ser alcançado no Senhor. Pandemia está aí, tá. Os problemas está aí, tá. Muita gente morrendo de fome, tá. Tem gente morrendo de câncer, também tem. Mas a igreja de Deus está no Senhor Jesus. Aleluia. A igreja de Deus espera o Senhor Jesus. Porque o anjo que apareceu para Paulo falou: Paulo, não temas. Você vai chegar lá em Roma. Não se preocupe. É necessário que você vá dar testemunho da sua conversão. Mas é preciso passar em uma ilha. E eu concluo aqui. Essa ilha que eles chegaram é a ilha de Malta. Atos capítulo 28. Ele chega na ilha de Malta. E Deus realiza grandes sinais através da vida do apóstolo Paulo. Gente, nós precisamos ver os sinais de Deus lá na frente e não olhar por aqui. Amém, querido? Você pode ficar em pé, por gentileza? O Ministério do Louvor nos acompanhe. Aleluia. Então temos que olhar lá na frente, lá adiante. Nossa visão não está limitada aqui. Nossa visão está lá adiante. Nós vamos fazer uma oração. Enquanto nós vamos orar, você vai ouvir essa canção maravilhosa. Isso. Canção a um lugar. Eu fiquei incrível, porque a nossa esperança é esse lugar. Nossa esperança esse lugar é no Senhor. Paulo já sabia que ele estava no Senhor. Paulo sabia que a sua vida era para o Deus Todo-Poderoso. Então, diante dessa situação, diante dessa circunstância que estamos vivendo, eu convido você simplesmente a fechar os seus olhos e falar com Deus agora. Falar com Deus, apresentar a Ele. Você está no meio da tempestade? Está. Paulo foi falar com Deus. Ele falou: eu vou falar com Deus. E o anjo do Senhor apareceu a Paulo quando ele estava preocupado. Verso 19, preocupado. Verso 20, ele estava ali entristecido pela perda que estava acontecendo. E o anjo apareceu a ele e conversou com ele. Então agora é o momento que Deus também está nessa igreja para falar no seu coração. Vamos cantar, louvor, cante enquanto a gente ora a Deus. Bendito seja teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Nossa tempestade está junto, irmãos. Nós estamos nessa embarcação. Nós vamos chegar lá. Oh, Pai. Nós vamos atravessar, nós vamos chegar lá. Oh, aleluia. Rasga teu coração a Deus. Há um lugar de descanso em ti. Há um
que eu preciso. Oh, aleluia. Esse lugar é no Senhor. De Jesus. Esse Jesus. lugar é no Senhor. Ah, rasga teu coração, meu irmão. Rasga teu coração, abre teu peito. Esse lugar. Mostra para Jesus que esse lugar aí é dele. Ah, mostra para Jesus que ele é o dono da tua vida. Esse lugar é no Senhor. Mostra para Jesus que ele é o autor e consumador da sua vida. Esse lugar é no Senhor. Ah, eu sei que tá dor, as dores estão fortes, está difícil. Eu sei que está complicado agora. Eu sei disso, eu estou aqui com você. Eu sei que está complicado, eu sei. Mas o nosso lugar é no Senhor Jesus. Oh, aleluia. Oh, Pai, a tua igreja te clama, a tua igreja te clama, os teus filhos te clamam, os irmãos te clamam. Meu Deus, a tua casa te busca, o teu povo te busca, as pessoas aqui te adoram, Senhor. Os irmãos aqui te buscam, as irmãs te buscam, as crianças que estão presentes te buscam. Pai, nós te buscamos o tempo todo nessa noite, porque a nossa vida não está limitada aqui, mas a nossa vida está limitada ao céu, aonde o Senhor está. Então fortaleça, Senhor, a vida desse irmão agora. Fortaleça o corpo físico dele, fortaleça o corpo físico dela agora, em nome de Jesus. Restaura as forças agora, para a glória do teu santo nome, Deus. Nós oramos essa noite, nós voltamos os nossos olhares a ti, ainda que a tempestade esteja grande, ainda que o naufrágio está diante dos nossos olhos, ainda que a embarcação esteja perigosa, mas todavia eu me alegro no Senhor, que foi o Senhor quem nos chamou, que foi o Senhor que nos edificou. Então nos abençoe, Deus, nessa noite. Abençoe essa irmã, abençoe esse irmão, abençoe essa família agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Proteja o teu povo, proteja teu filho, que nenhuma alma se perca, que nenhuma vida se perca, mas que nessa noite o nome do Senhor venha ser mais uma vez glorificado, o nome do Senhor venha ser mais uma vez exaltado, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus. Oh, do jeito que você está com os olhos fechados, ninguém abra seus olhos, por gentileza, não abra seus olhos. Continua suave aqui, por gentileza, bem suave, mas ninguém abra seus olhos, somente eu agora, somente eu. Eu sei que nessa noite Jesus tem falado com você muito, sim, eu sei que tem. E é um momento oportuno para você falar: Senhor, eu quero reconhecer como Salvador da minha vida. Tem alguma pessoa aqui que quer se entregar para Jesus, fazer parte do corpo de Cristo, como membro dessa igreja, deseja reconhecer, aceitar Jesus, ou quer voltar para os caminhos do Senhor e seja afastado? Tem, se tiver, irmão, por favor, só levante a tua mão bem alto, porque eu quero ver, eu quero enxergar. Se você veio aqui com esse propósito e Deus falou com você, e você está sentindo essa necessidade, então levante suas mãos a Ele e fale: eu quero. Somente eu, pastor, vou ver, mas ninguém está olhando. Então você sentiu isso? Amém, amém. Pode abaixar a mão em nome de Jesus. Uma pessoa para Cristo. Você pode aplaudir a Jesus. Você pode aplaudir, aplauda, de olhos fechados. Oh, aleluia, louvado seja teu nome. Louvado seja teu nome. Tem mais alguém? Tem mais uma pessoa que está distante de Jesus e quer voltar agora? Senhor, eu quero voltar, eu estava afastado, eu quero voltar. Tem mais alguém? Se tiver, levanta a mão para eu enxergar, levante alto, eu não vou conseguir ver. Tendo alguém? Aleluia. Tem mais uma pessoa? Louvado seja Deus, amém, amém. Minha irmã, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Depois eu vou estar procurando, orando por você, mas neste momento, igreja, do jeito que você está, com as mãos lá no céu erguidas para o céu, nós vamos orar por essa irmã que reconheceu Jesus como Salvador agora. Levanta a sua mão. Você não sabe quem é, mas eu sei, e logo você saberá também. Pai, nós louvamos a Ti pela vida da nossa irmã, que hoje aceita-Te como Salvador, reconhece o Senhor como Salvador da sua vida.
Deus, continua fortalecendo a tua filha, continue trazendo a ela a esperança, a sua família agora, em nome de Jesus. Pai, que essa igreja seja uma igreja do amor, e que possa amá-la no amor de Cristo Jesus, como o Senhor nos amou, como o Senhor protegeu Paulo. Começa a proteger a sua filha, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos e abençoamos para a glória do teu reino. A igreja diga amém bem forte, e aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você pode tomar seu assento.